Nossa lição de hoje, uma lição muito importante, e a nossa lição traz 3 objetivos. O primeiro deles, enfatizar a graça e o poder de Deus. Segundo objetivo, saber que Deus cuida do seu povo. E o terceiro objetivo, repudiar todo tipo de opressão. Então, esses são os objetivos da nossa lição, que nós estaremos aí, então, correndo atrás para conseguir. Você também, professor da escola bíblica, tem esse objetivo a alcançar. A lição de hoje, Êxodo 1 e 2. Deus prepara o libertador Moisés. Texto áureo. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, e em que na tirania os serviam. Êxodo capítulo 1, versículo 14. A leitura em classe encontra-se em Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao versículo 22. Verdade prática. O grande e verdadeiro responsável pela libertação de Israel não foi Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus irmãos, a nossa lição de hoje, vamos já aqui falar um pouco, desse primeiro ponto da nossa lição, que é a opressão de Faraó. E aí nós temos 3 subtópicos desse ponto, que é o novo Faraó, o segundo, a amarga escravidão, e o terceiro, ordem às parteiras Sinfrá e Puá. Então, vamos aí, dar início aí à nossa lição. Olha, a nossa lição já começa aí, a gente falando, acerca do povo de Israel, o livro de Êxodo, também conhecido como o livro dos nomes, porque ele já começa lá, uma relação, dos nomes das tribos. Os rabinos judeus, chamam de livro de Êxodo, o livro dos nomes. Então já começa aí devido a esse tema central, que posteriormente ele recebe então o título de Êxodo, que significa saída ou partida, mas a princípio era livro dos nomes. Meus irmãos, nós estamos estudando, e o contexto aqui dessa lição fala acerca do tempo de escravidão, do tempo de servidão do povo de Israel ali no Egito, o tempo que eles passaram ali. Os irmãos conhecem a história, nós conhecemos a história que eles foram ali levados por José, quando José foi vendido como escravo e chega ali no Egito, se torna governador. Então todo o povo de Israel vai para ali, os pais de José, a família de Jacó, chegam ali, se instalam no Egito, e a Bíblia traz aí a revelação de que eles começaram a crescer, começaram a se multiplicar, chegando aí uma somatória, um cálculo de aproximadamente ali 600 mil homens, 600 mil homens de 20 anos para cima. Então, sem contar as mulheres, e aí chegando aí um total de aproximadamente aí 3 milhões de pessoas, 3 milhões de judeus, Alguns livros, alguns comentaristas trazem ali uma média ali de 2 milhões, outro 3 milhões, o autor da nossa lição traz aqui 3 milhões, então a gente vai ficar com essa quantidade, tá bom? Aí o primeiro ponto é o novo Faraó. Olha só, versículo 8 do capítulo 1. Entremestes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Não é incomum serviço de dedicação caírem no esquecimento dos homens. Aquilo que fazemos hoje poderá não ser lembrado amanhã, mas está registrado no céu. Então, irmãos, olha, foi isso que aconteceu ali com o povo de Israel. Eles foram levados, se estabeleceram ali, trabalharam, foram muito importantes ali para salvar o Egito, para desenvolver o Egito, mas agora José morre, aquela geração morre, surge um novo Faraó e ele observa
o crescimento desse povo, né? Mais de 600 mil, chegando ali na casa de 2 milhões ou 3 milhões de judeus, de israelitas que estavam ali. Então trouxe uma preocupação para esse novo faraó, que não conhecia José, né, que não honrou aquele povo, que ajudou sim o desenvolvimento daquele reino, né, o desenvolvimento do Egito. Então Satanás agora, ele começa a usar a sua ferramenta para ir contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Então aí é esse contexto desse novo faraó, e por que se iniciou então a perseguição do povo de Deus, do povo judeu, apesar de tudo que eles fizeram, né? Porque realmente caiu no esquecimento, e esse novo faraó, preocupado, né, com a grande quantidade de judeus, resolve então fazer alguma coisa para parar esse crescimento, para parar o desenvolvimento desse povo, até ele achando, né, que poderia até se tornar escravo então do povo judeu. Então Satanás ele usa, e isso vai custar muito caro ali para o povo de Deus, para o povo judeu. E não é diferente também conosco hoje, né? Às vezes a pessoa trabalha, faz a obra de Deus, se esmera, faz com todo amor, com toda a dedicação, mas às vezes cai no esquecimento. Mas o importante para você, professor, e passar para o seu aluno, é que Deus não esquece, e nós fazemos para o Senhor, nós trabalhamos para o Senhor. Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: a amarga escravidão. Capítulo 1 de Êxodo, agora o versículo de número 11. Só lembrando que nós estudamos a Bíblia, por isso nós estamos dando a referência aqui, e nós usamos a revista da Escola Dominical como um roteiro, um guia de estudo, tá bom? Olha só, o versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Olha só, irmãos, a preocupação então, né, do Faraó com o crescimento do povo, ele resolve fazer ali, tomar alguma atitude para barrar aquilo, né, porque ele estava ali temeroso que o povo se rebelasse contra. Então ele começa aqui, né, a sua saga de perseguir o povo de Israel, o povo de Deus. O que ele faz primeiro? Coloca o povo para trabalhar, né, para o Egito, e coloca ali os seus servos para oprimir o povo de Israel. Coloca ali sobre a liderança, né, para coloca os servos ali, né, para estar colocando o povo de Israel como escravo, e eles começam a trabalhar para o Egito. Então a primeira atitude do faraó é essa. Começa a taxação de imposto, né, e eles começam a utilizar o povo de Israel como mão de obra barata, mão de obra escrava. Começa então a perseguição desse faraó, e ele começa a perseguir o povo de Israel, afligir com servidão. Então todos os adultos eles passam a ser afligidos, né, porque faraó estava preocupado. Então a vida de Israel passa a ser agora uma vida amarga, uma vida dura, de servidão. O povo que tanto fez por aquele povo, pelo Egito, né, que na realidade o Egito foi salvo por José, enquanto este era governador, que foi usado por Deus. Mas isso não bastou, porque apesar de toda a escravidão, apesar de todo o sofrimento que o povo passa a padecer agora, mas ele continuava crescendo, continuava se multiplicando. O plano de Deus continua em evidência. Então o que esse faraó faz? Ele determina, né, uma ordem para que os meninos recém-nascidos sejam mortos. Então olha só, assassinar os meninos recém-nascidos, já que a primeira medida fracassou, né? Colocou o povo sobre uma vida amarga, de escravidão, de injustiça, mas não deu jeito, e agora
o povo então é submetido a esse mal, a essa maldade de ter os seus filhos homens, né, abortados, serem mortos. Então tudo isso para conter o crescimento do povo de Deus, para que o povo não se multiplicasse. Então olha a estratégia do faraó: mata os homens e as mulheres se casam com os outros escravos aqui do Egito, e aí é um genocídio completo, né? Morre aquele povo vai ser exterminado, mas também não dá certo. E aí vem o quê? Vem a terceira onda de perseguição. Não deu certo o trabalho esforçado, não deu certo a morte do recém-nascido, e agora ele lança o terceiro, porque ele descobre que as parteiras enganam ele, então ele lança o terceiro, porque os soldados não estavam dando conta para vigiar todo mundo, para as crianças, então ele lança agora a maldade para que todo egípcio fique de olho nas grávidas, né? Quando tivesse filho, qualquer um poderia condenar. Então olha aí o nível de maldade, não é, de Faraó, para tentar extinguir, exterminar o povo de Deus. Esse era o objetivo dele, era realmente exterminar a nação de Israel. Mas a nação de Israel tinha a promessa de Deus. E aí a gente entra justamente no terceiro ponto da nossa lição, que é essa ordem, né, que é dado às parteiras, Sinfrá e Puá, que está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, olha: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chama Sinfrá e a outra Puá. Então o que o rei fez? Não deu certo, né, com a vida amarga de escravidão, de trabalho forçado, mata os recém-nascidos. Não deu certo também, porque as parteiras aqui, né, o comentarista coloca que provavelmente elas eram a parteira-chefe, né, que tomava conta ali das outras parteiras. Então elas começam ali a enganar, né, elas começam ali não obedecer, melhor dizendo, não é enganar, não obedecer àquela ordem de Faraó, porque elas temiam a Deus, elas conheciam a Deus e temiam a Deus. E aí o que o comentarista coloca aqui? Que elas seguravam, né, as parteiras, atrasavam as parteiras, e quando elas chegavam lá para pegar a criança, as mães já tinham dado luz. Então o rei ficou furioso, né, porque ele se sentiu ali enganado. E aí sim ele dá ordem: olha, agora todo egípcio, qualquer cidadão do Egito é um fiscal, porque os soldados não davam conta, as parteiras não cumpriram essa missão por temerem a Deus, e agora ele decreta que qualquer egípcio, qualquer pessoa do reino era um fiscal para que cumprisse essa ordem. Olha, meus irmãos, então aquelas parteiras não obedeceram aquela ordem. E aí tem algo muito interessante para a gente vai encerrar com isso aqui, que é a chamada desobediência civil. Em que consiste a desobediência civil? É justamente a desobediência de uma ordem severa, de uma ordem perversa, né? Uma ordem maldosa, como foi aquela do rei do Egito, do faraó, de matar as crianças. E aí, aquelas parteiras que eram hebreias, que estavam sob a liderança daquele rei, porque nós como cristãos, pastor Ivandro, diácono Abrão, nós aprendemos na Bíblia que nós temos que nos submeter às autoridades, não é? Temos que obedecer, porque toda autoridade é constituída por Deus, inclusive autoridade espiritual. E aí algumas pessoas dizem assim: não, olha, tem que obedecer porque é a palavra de Deus, é verdade. Mas aqui na lição eu fiquei muito feliz, porque o comentarista ele coloca que tem um limite. Essa obediência tem um limite. Olha, primeiro, não pode ser uma obediência para o mal. Aí já é a primeira. Se a ordem é para maldade, como no caso lá das parteiras, que era para matar as crianças, como cristão, como alguém temente a Deus, não podemos obedecer. Nós estamos livres de obedecer isso, não é? Como nós colocamos, é a desobediência civil. Não, nós estamos livres de obedecer uma ordem dessa. Segundo, não obedecer contra a sua consciência.
Se a nossa consciência é uma consciência cristã, a favor da vida, não podemos aceitar, porque está indo contra um princípio cristão, um princípio bíblico, contra a nossa consciência daquilo que nós acreditamos. Então, também não podemos obedecer. E terceiro, obedecer a Deus, pois Ele cuida dos fiéis. Como da mesma forma que o texto diz que nós devemos nos submeter às autoridades, Abraão, porque toda autoridade é constituída por Deus, a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus diz que nesse tipo de ordem importa mais obedecer a Deus do que os homens. Então é a palavra de Deus que traz. E eu já vi, por exemplo, lideranças falarem assim: não, se o teu líder estiver errado, ainda que ele esteja em pecado, ainda que ele esteja todo errado, você tem que obedecer, porque é uma liderança. E aí eles ainda usam aquele versículo, aquela passagem de Davi que diz: não vou tocar no ungido do Senhor. Mas graças a Deus que nós entendemos aqui que tem um limite, sim. Por exemplo, eu sou o pastor aqui da igreja. De repente, eu quero dizer de que forma um obreiro tem que pregar a palavra, Não, olha, não prega mais sobre o arrebatamento da igreja. Então, isso é uma coisa que é inviável nós obedecermos. Ou algo que fira um princípio bíblico, que fira a palavra de Deus, nós não podemos obedecer. Inclusive, pastor Ivandro, a gente até viu em algumas lições anteriores, nós falamos sobre isso, que a gente não vai se levantar contra a liderança, para não receber ali nenhum tipo de maldição. Mas nós chegamos até a comentar que a gente pode até ir para uma outra igreja, se a gente acha que aquele líder não está de acordo com a palavra de Deus, está determinando algumas ordens que são ordens de maldade, de crueldade, então nós não podemos obedecer. Não vamos nos levantar contra, fazer motim, mas nós temos liberdade para escolher uma outra igreja, e servir a Deus com uma consciência tranquila. Então eu achei interessante esse ponto. Então, irmãos, nosso primeiro ponto, nós encerramos aqui, e nós vimos a opressão de Faraó, a opressão que o povo de Israel, o povo judeu passou ali, devido ao novo Faraó, a vida amarga de escravidão que eles levaram, e terceiro, as ordens, a parteira que não foram obedecidas, mas que foram amparadas por Deus. Então esse foi o nosso primeiro ponto. A gente vai passar aqui para o diácono Abraão, está comentando aí o segundo ponto da nossa lição. Essa lição é bastante interessante para a gente poder observar o plano de Deus sendo desenrolado, sendo efetivado, colocado em prática ao longo do tempo. A nossa lição, ela fala sobre o nascimento e a educação de Moisés no segundo tópico. E a gente precisa observar um ponto aqui interessante na verdade prática. Ela diz assim: ela diz que o maior Moisés foi o responsável pela libertação do povo. Mas, na verdade, o grande libertador, isso a gente não pode esquecer, o grande libertador foi o Senhor. Moisés foi um instrumento usado por Deus para executar o seu plano na libertação do povo. Um outro ponto interessante, a gente precisa observar também, é que o povo de Israel é um povo que faz parte do plano de Deus, do plano de redenção, do plano de salvação, iniciado lá antes que eu me caísse. A gente pode observar lá em Apocalipse e em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, dizendo que o Cordeiro já estava preparado desde antes da fundação do mundo. Então, desde o início, antes do início, ele já tinha, o plano de Deus já estava traçado, já estava armado, e tudo que aconteceu, inclusive com o povo de Israel lá no Egito, com o povo hebreu lá no Egito, era cumprimento do plano de Deus para que adiante o Messias, Cristo, nascesse e efetivasse, colocasse em prática, executasse o plano de Deus. A gente tem, nesse segundo tópico, no primeiro ponto, a gente tem escondendo a criança.
Depois que, como já foi dito, depois que Moisés nasce, e nasce numa situação um pouco complicada, difícil, de perseguição, de opressão, o que acontece? Ele precisava ser escondido, precisava ser guardado. Quando todos poderiam estar se negando a ter filhos, as famílias se prevenindo. Não, a gente vai segurar e não vai ter filhos porque a situação não está boa no momento, mas um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da tribo de Levi e tiveram filhos, basicamente 3 filhos, e um deles era Moisés. E precisava guardar Moisés. Plano de Deus. A ação de Deus estava sendo efetivada aí. Moisés precisava ser escondido, precisava chegar numa idade para que ele pudesse, escondido ao máximo que pudesse ser escondido. Deus então cria uma situação para que aquele elemento, aquele instrumento, Moisés, que fazia parte do plano de Deus, ele não era alguém que nasceu do nada, simplesmente foi mais um hebreu nascendo. Não, era alguém que estava instituído por Deus, estava direcionado por Deus para que libertasse o povo e o futuro do plano de Deus acontecesse de acordo com o que ele queria, da forma que ele queria que acontecesse. Então Deus providencia, Deus dá vamos chamar de sagacidade, a esperteza para a família de Moisés, para esconderam por alguns meses, e depois tiveram a ideia de colocar num cesto, uma ideia que parecia uma ideia suicida, mas não era. Era a providência de Deus, era Deus agindo. Eu acredito que nem Miriam, nem a mãe de Moisés sabiam exatamente por que estavam colocando ele no cesto. Talvez eles tivessem para eles uma intuição de colocar ali, tiveram a ideia, vamos fazer, é a saída que a gente tem agora. Mas para Deus não era a saída, simplesmente a saída que tinha agora. Era o plano de Deus, repito, sendo colocado em prática, sendo efetivado, para que mais na frente tudo viesse a se cumprir como havia sido planejado por ele. Então Deus cria uma situação para que o seu plano siga em frente. Outra situação que, isso aplicando para a nossa vida, nós às vezes pensamos assim, não dá, não tem jeito, não consigo enxergar nada, é o fim, está tudo sendo destruído, tudo sendo acabado, as possibilidades que eu tinha não tenho mais, a opressão ou a dificuldade, o aperto, vem de todos os lados, eu não sei mais o que fazer. Mas Deus, quando nós deixamos que Deus tome a direção, Ele começa a agir, criar situações que nós no momento nem entendemos, mas que depois, quando tudo passa, quando as coisas se resolvem, a gente vai perceber e analisar as coisas e juntar as partes das coisas que aconteceram, e a gente percebe, isso foi a ação de Deus, aquilo foi a ação de Deus. Sozinho isso não aconteceria. No segundo tópico, a gente tem a providência de Deus na situação. E observa só, o cesto, o rio, a princesa, tudo instrumentado, criado, eu vou dizer, me permitam dizer, pensado por Deus para que o seu plano fosse executado, para que as coisas acontecessem como Ele queria que acontecesse. Se a gente for observar, a filha de Faraó deu permissão, ou criou, ou até mesmo pode-se dizer que o próprio Faraó criou Moisés sem saber que estava criando aquele que iria depois fazer uma ação de Deus, tirando o povo de lá, tirando aquela grande massa de escravos que produzia para os egípcios, porque era muita gente, era muita mão de obra. Então ele ia tirar todo aquele pessoal dali, ele ia fazer uma virada na história do Egito, e o Faraó nem sabia disso, mas tudo deveria acontecer com a permissão dele, que era o grande Faraó, tido como Deus. Então, para que a filha de Faraó deixasse essa criança com a própria mãe, tinha que ter autorização. As pessoas iam saber, os soldados iam saber, alguém ia dizer, alguém ia reclamar, ou alguém ia citar. Não dava para ele ser criado, um menino sendo criado num momento de perseguição, de opressão, e ninguém perceber que ele era um menino sendo criado ali, na casa de um judeu ou de um hebreu.
Então, tinha que ter a permissão. E sem ele saber que estava permitindo a criação do próprio libertador do povo hebreu, ele permite. Ou seja, Deus agindo, trabalhando na vida de Faraó sem ele perceber. É assim que acontece também no nosso dia a dia. As coisas acontecem na nossa vida quando deixamos Deus agir, quando chamamos ele para agir. As coisas acontecem que até os próprios inimigos, os próprios adversários fazem coisas a nosso favor, cumprindo a ação de Deus, o plano de Deus, sem saber que estão fazendo coisas a nosso favor. E lá na frente, talvez eles nunca percebam, mas nós vamos perceber. Deus vai nos fazer enxergar isso. E isso é importante para estruturar a nossa fé, para saber em quem temos crido. Tem mais um ponto interessante, que é o terceiro, que a criança volta para a mãe. Como já disse, Faraó autoriza, mesmo sem saber quem era, no que aquilo ia dar, onde aquilo ia terminar, ele permite, ele autoriza que a mãe, uma escrava hebreia, criasse o próprio filho, que deveria ter morrido, segundo a determinação que ele colocou para que todos morressem, para acabar com a geração. Porque não tendo o homem e a mulher, não pode haver reprodução. Então, não tendo, como já foi dito aqui, o pai, as mulheres casariam com outras pessoas e quebraria aquela geração, a cultura seria destruída, essa era a ideia, mas não aconteceu. Um ponto interessante que a gente pode observar é que, indo lá para Jó diz um negócio muito interessante, que explica tudo isso aqui. Jó diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó, lá no final do livro de Jó, depois que ele vive toda aquela experiência, dificuldade, situação difícil, ele diz que admite, ele enxerga, ele diz para nós, diz para ele mesmo, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não dá para frustrar os planos de Deus. O que ele determina vai acontecer. Não tem Faraó que segure, não tem quem quer que seja que segure. Não tem Herodes que segure, porque acontece um fato relativamente parecido mais adiante, com algum tempo depois, no início do Novo Testamento. Não tem Faraó que segure, não tem Herodes que segure, não tem ninguém que segure quando Deus determina que aqueles são os seus projetos, são os seus planos na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. E aqui a gente encerra o nosso segundo tópico da lição e partindo agora para o terceiro. E Abraão, eu queria só fazer uma colocação aí, pastor Ivano também, nesse ponto aí que é muito interessante, é que dá a impressão, a gente olhando para a história, daquele suspense, né? Poxa, quase Moisés morreu, quase o povo perdeu, olha, foi muita sorte, né? Uma criança jogada no rio, poxa, foi por pouco. Então, dá uma ideia assim que Satanás está ali se equiparando a Deus, né? Está um jogo ali quase que empate, né? E aí por pouco Deus ganhou. Mas o Abraão explicando aqui, compartilhando aqui o conhecimento, e eu analisando aqui, na realidade, hoje a gente tem essa visão que ele não tinha lá, que nenhum momento saiu do controle de Deus. Tudo que aconteceu ali, era o plano de Deus e saiu como Deus havia determinado e planejado, né? E nenhum momento correu risco, né? Em nenhum momento correu risco de sair do controle de Deus. Eu acho interessante. A mesma coisa é a nossa vida, né? Pode estar ruim como for, mas calma, está no controle de Deus. Às vezes a gente pensa que vai dar errado. Deus, eu preciso fazer alguma coisa disso, porque o negócio vai dar errado, Deus. Mas não vai não. A gente aqui pensa que vai dar errado, mas ele sabe que não vai dar errado. Eu tenho que confiar. Isso é fundamental, confiar. É verdade. A gente começa aqui a falar sobre o terceiro ponto, né? Sobre a questão da fuga, porque diante de tudo isso, era impossível que Moisés continuasse ali. E dentre essas situações aí, que os irmãos já citaram, né, que a gente conhece como a providência de Deus, acontece algo interessante que a gente vai estudar, olhar agora a partir do ponto 3, sobre a fuga dele, né? Aqui a gente vai ver que
ele precisou renunciar a algumas situações, houve um fracasso inicial e havia também o tempo de Deus na vida de Moisés. O primeiro subponto fala sobre a sua renúncia, tá? Ele viveu os 40 primeiros anos da vida dele ali no Egito, dedicado provavelmente, como diz o comentarista, ao serviço do governo, sendo preparado para se tornar um futuro faraó. E é interessante o que o diácono Abraão falou, que o faraó nem sabia provavelmente que estava criando, vamos dizer assim, aquele que substituiria ele, né? Só o inimigo dele, só que não seria somente na questão do governo do Egito, seria aquele que ia tirar o povo judeu daquele lugar. Então, aqui no verso 11 diz assim, ó, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, né? Moisés chega agora num momento da vida dele que ele precisa tomar decisões por conta própria e precisa ter a sua fé provada, né? Então aqui o comentarista diz que os pais deles tomaram a melhor das decisões, foi uma decisão de fé, mas agora ele precisa ter essa decisão pessoal na sua vida. E chega um momento em que ele está ali, ele sai para visitar o seu povo, e ele vê uma briga ali, uma contenda ali, né, entre seus irmãos, e o egípcio que estava ali naquele lugar, oprimindo o seu coterrâneo, a pessoa que era seu irmão, ele matou, acabou espancando ali, e ele vai e mata aquele egípcio, né? Ele viu um certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Ele acabou matando aquela pessoa e ali precisou fugir. E nesse momento ele toma uma atitude difícil na vida dele, né? Porque ele precisou fugir daquele lugar, precisou viver errante e teve que renunciar a tudo aquilo que ele tinha no Egito, a sua criação, a vida que ele tinha ali, o título de filho da filha de Faraó, a posição que ele ia ocupar futuramente, o cargo que ele tinha no governo do Egito, que era a sociedade mais evoluída daquela época ali, e isso traz muito para a gente, né? Tem muitas verdades práticas, vamos dizer assim, nesse ponto da vida de Moisés, em relação à sua renúncia. O comentarista diz assim, lá no segundo parágrafo, ele diz: vivemos tempos em que a visão do cristianismo de muito é só o que quero receber, quero ser exaltado, mas quantos de nós estamos prontos para renunciar a oportunidades e privilégios para melhor fazer a vontade de Deus? O comentarista pergunta, nos traz a reflexão, observando nesse ponto da vida de Moisés, uma situação em que a gente hoje em dia é muito confrontado, né? E ele até diz aqui que a fé não é superstição, é a rendição do ego a algo maior do que o próprio eu, do que o nosso eu. E se fôssemos nós, será que nós teríamos essa mesma disponibilidade de renunciar a viver numa sociedade desenvolvida, num cargo elevado, numa família nobre, por causa de pobres, miseráveis, escravos ali de uma nação dominada? Será que a gente teria? Jesus nos alerta, lá em Mateus capítulo 16, verso 24, ele diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O mundo ele traz isso para a gente hoje. A gente pode olhar essa história de Moisés, ver essa renúncia e aplicar para a nossa vida. O professor pode lançar essa reflexão na sua classe, fazendo paralelo para os nossos dias. Cristo ele nos chama para que nós sejamos seguidores dele. E seguir a Jesus vai passar por essa renúncia, desistir, abandonar alguma coisa que provavelmente nos faz muito bem, que provavelmente nos dá alguma alegria, que provavelmente nos traz algum prazer, mas é importante se a gente decidir aceitar o chamado do Cristo Jesus. A segunda situação em relação à fuga do Egito da fuga do Egito de Moisés, foi o seu fracasso inicial. Lá o verso 12 diz assim, olha, ele olhou de um lado,
olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ele assassinou uma pessoa, ele se transformou num assassino, porque ele não, mais à frente a gente vai ver que não era o tempo ainda, né? Ao que parece, como diz o comentarista aqui, baseado em Atos 7:25, Moisés intuía de algum modo que ele seria o libertador, mas a sua primeira tentativa resultou em um fragoroso fracasso. É isso que acontece quando tentamos fazer a obra de Deus do nosso jeito. Ou seja, lá em Atos 7:25, Estevão, ele muito inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz que Moisés entendia, né, que Deus havia de dar liberdade ao povo judeu pela sua própria mão. Estevão é iluminado ali pelo Espírito de Deus para trazer essa revelação que o Êxodo não traz, né? Mas o problema de Moisés ali foi que ele, como a gente diz hoje, né, no nosso linguajar, ele foi muito afoito. Ele viu uma situação ali, não controlou seu temperamento ali e acabou assassinando uma pessoa, se tornou um assassino. E o que é interessante aqui, que o comentarista diz, é que a obra de Deus não pode ser feita de qualquer modo. Ninguém deveria tentar fazer a obra de Deus senão do modo de Deus. No reino de Deus, não apenas os fins, mas também os meios precisam ser santos. A gente vê hoje, trazendo para a nossa realidade, verdades práticas também interessantes, é que muitas pessoas estão usando os fins justificam os meios. As pessoas estão transformando hoje a mensagem do Evangelho, que na verdade não é o Evangelho, estão trazendo um pragmatismo para dentro da igreja, para dentro da obra de Deus, tentando fazer a obra de Deus ao seu modo, e às vezes esses modos eles não são os modos de Deus. A gente precisa se moldar a Deus, aquele que é o dono da obra. E Moisés não ia conseguir de forma alguma libertar aquele povo, assassinando ali um soldado egípcio e provocando uma rebelião no tempo que ele achava que deveria ser. Jeremias nos alerta bem sobre isso, né? Quando ele lá no capítulo 17, verso 5, ele diz que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne do seu braço, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele faz da força do seu braço a sua própria força, ele deixa de confiar. E foi isso que fez com que Moisés fracassasse inicialmente na sua tentativa de liberdade do povo judeu ali. O terceiro subponto que a gente vai observar nessa fuga aí de Moisés é o tempo de Deus. Lá no verso 14 diz assim: o qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Quando ele matou um egípcio que estava tentando ferir um hebreu, tudo bem, ele pensou que estava saindo tranquilo dali. Mas depois, quando ele viu dois hebreus brigando e repreendeu o que estava errado, esse diz assim: olha, tu pensa que quem que foi que te colocou aqui sobre governante sobre nós? Tu pensa que tu vai fazer comigo que nem tu fez com ele? Né? Então ele percebeu que aquilo havia sido denunciado e precisou fugir, né? Fazer a obra de Deus fora do seu tempo é como colher uma fruta verde. Aqui bem fala o comentarista, né? A gente precisa entender, irmãos, o tempo de Deus para as nossas vidas. A gente às vezes é afoito, a gente às vezes, devido à nossa ansiedade, e a ansiedade é algo que domina hoje em dia a sociedade, e na igreja, na igreja como instituição, às vezes até na obra de Deus, a gente é muito afoito, a gente é muito ansioso, e isso faz com que a gente corra o risco de meter os pés pelas mãos, como Moisés, que era realmente o libertador, havia sido chamado por Deus, a intuição dele era de Deus, mas não era o tempo de Deus ainda na vida dele. E o comentarista traz aqui dois conceitos gregos interessantes para a gente poder refletir. Na Bíblia existe o conceito do Cronos e do Kairos. Cronos é o tempo do relógio sequencial, né? Cronológico, passageiro. Kairos é o tempo da oportunidade, do momento certo. Nós vivemos no Cronos, mas Deus age no Kairos. Dessa palavra Cronos até a gente brasileirou ela de cronologia, né? Daí vem a palavra cronologia, é o tempo que Deus dá para mim, que Deus dá para você, que é baseado em horas, minutos, segundos e etc. E a gente precisa ter
muito a presença de Deus na nossa vida para poder vencer a ansiedade que domina a gente, quando esse tempo aqui, o Cronos, ele parece demorar na nossa vida. Deus, ele tem o tempo certo, o Kairos. Daí vem o tempo das oportunidades, e lá em Eclesiastes 3, a Bíblia bem nos alerta que há tempo para tudo, né? O próprio Filho de Deus nasceu no tempo certo, na plenitude do tempo, dos tempos, Gálatas 4:4, né? Então há um tempo oportuno e determinado, esse tempo que Moisés não soube esperar em primeiro momento, mas Deus, como o comentarista diz, que ele nunca se atrasa. Melhor de tudo é agir no tempo e no modo de Deus. E a gente vê o próprio Moisés falando isso lá no Salmo 90, verso 4, quando ele diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Pedro também replica as palavras de Moisés lá em 2 Pedro 3:8, quando ele diz: não ignoreis que uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro está alertando as pessoas que já estavam ávidos pela vinda do Senhor, e os falsos profetas dizendo, fazendo até escarnecendo da vinda do Senhor. Olha, faz muito tempo que a gente ouve falar disso, e isso nunca acontece. E Pedro alerta justamente, replicando as palavras de Moisés, que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e vice-versa. Ou seja, tudo aquilo que Deus pode levar 1000 anos que a gente pode levar 1000 anos para fazer, Deus pode fazer em um dia, e vice-versa. Tudo que a gente pode fazer em um dia, Deus pode levar 1000 anos para fazer, porque Ele está acima do tempo, Ele não está no nosso tempo, e a gente precisa ter essa lição. Ela também é muito interessante por isso, ela chama atenção, porque o comentarista está trazendo a história de Moisés e trazendo também paralelos para a nossa vida cotidiana. Então não existe essa de dizer também que esses livros ficaram lá para o passado, Diácono Abraão, que isso aí é Antigo Testamento e que a gente tem muita coisa. O próprio Timóteo fala, né, que a palavra ela é perfeita para a gente, e a gente pode extrair muitas verdades bíblicas, verdades práticas para a nossa vida cotidiana. Amém? A gente vai ler agora a aplicação pessoal, que diz assim: sem nenhuma dúvida, Moisés foi uma figura proeminente, mas todo o sucesso da sua missão é resultado da graça e do poder de Deus. Ele também pode nos usar hoje. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando aí ao final, né, da nossa lição, porque hoje nós queremos conversar um pouco, pastor Evandro, sobre o nosso INEB, né, que foi no sábado. Mas antes tem uma pergunta aqui, e eu vou passar para os irmãos, do pastor Cláudio Sandim. Ele sempre está conosco, Abrão. E a gente já até convidou ele, né, e a gente reforça para um dia estar aqui com a gente, para vir ministrar, para conversar um pouco conosco aqui na nossa EBD Inovadora. Irmão Cláudio, você está convidado, reconvidado e convocado para estar aqui juntamente conosco. Só mande uma mensagem lá dizendo o dia que você vem, que é para a gente separar um ponto aqui para ele, né, para ele estar ministrando conosco. E ele faz uma pergunta aí, olha, ele foi muito generoso conosco, né, dizendo: mestres, uma pergunta. Muita consideração, né? Um amigo nosso, já é amigo, a gente ainda não se viu pessoalmente, mas já é amigo, e ele pergunta: as parteiras que aparecem lá, elas eram hebreias ou não? E aí quem responde? Essa pergunta que ele faz é porque o comentarista aqui coloca que elas eram pagãs. Elas eram pagãs. E aí eu li o texto aqui na Bíblia, o próprio texto aqui que o comentarista coloca, né? Hebreus 1,15, ele diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Só que no versículo lá, não diz as parteiras hebreias, né? Diz as parteiras das hebreias. E logo abaixo, o próprio comentarista, ele diz que elas eram pagãs. Só que eu vou dar a minha opinião, irmão Cláudio. No comentário lá do doutor, não lembro agora o nome dele, o Irbis, um nome assim, ele diz que elas eram hebreias também. E eu concordo, compartilho, né,
do que ele coloca ali, do seu comentário, porque se não fosse realmente, na minha visão, Abrão e pastor Ivandro, se não fosse realmente hebreias e compartilhar daquela mesma fé, elas não teriam, no meu pensamento, colocado a vida em risco, porque elas colocaram a vida delas em risco, desobedecendo uma ordem ali, direta do faraó, que era considerado Deus, não é? Era considerado Deus ali, não era só um líder, não era só um homem, era considerado um Deus. Então, elas, por serem hebreia, né, na minha visão, compartilhando lá do comentário bíblico, elas serviam a Deus, tinham a mesma fé e tinham esse temor a Deus. Por isso colocaram a vida em risco e preservaram a vida ali dos bebês, né? Então, meu irmão, essa é a minha opinião, discordando um pouco aqui do comentarista que coloca que elas eram pagãs, tá bom? Meu ponto de vista, eram hebreias, sim. Só também fazendo aqui um comentário, que todas as traduções que eu tenho aqui, é justamente que elas eram hebreias. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. E aí, todas as traduções que eu tenho lido aqui, fala que elas eram hebreias, as parteiras hebreias. Falou as parteiras hebreias. Não há essa ligação aí. Então a gente fica, né? A minha humilde opinião também é que elas eram hebreias. E aí é uma boa pergunta do pastor Cláudio, né? Porque pode surgir na classe, né, Abrão? E ele, o comentarista, ele coloca aqui o versículo que era hebreias e logo embaixo no comentário ele coloca que era pagãs. Então, meus irmãos, hebreias, né? Por tudo que a gente já colocou aqui. Escola Bíblica Dominical, é isso. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD, você também. Vem, glória a Deus, até segunda-feira na nossa EBD inovadora.